Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Toda quarta-feira a gente está aqui para falar sobre questões familiares, muitas questões importantes. E hoje não vai ser diferente não, hoje nós temos aqui o nosso amigo Haroldo Melo já preparado como sempre. Vocês já estão vendo aí o Haroldo. Hoje tá de camisa preta, é? Tudo bem, Haroldo? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Didi. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, os nossos queridos internautas. É sempre um prazer estar interagindo com vocês nesses momentos de reflexão sobre temas de família. Haroldo, olha, a nossa audiência está crescendo, hein, amigo? A gente tem percebido muita gente acompanhando aqui, né? Muita gente ouvindo e tem sido realmente muito benéfico, né? E até motiva a gente a continuar a trazer mais temas, né? Interessantes, É verdade, é interessante nós sabermos que a população está preocupada em conhecer melhor esse tema que é tão palpitante no meio da sociedade, que afinal a família é a célula máter de qualquer sociedade e comunidade. Bom, e hoje a gente tinha prometido, viu, Haroldo? A gente estava começando aí na semana passada essa nova série, começamos muito bem, e a gente bateu num ponto ali que eu pedi para você trazer mais detalhes, que é um assunto que muita gente aí fica na dúvida o que fazer, o que não fazer. Tem filhos e será que o meu bebê pode dormir na cama comigo? Aí a mãe fala, não, eu quero meu bebezinho, eu quero meu nenenzinho comigo. Aí o marido fala, não quero não, dorme o filho em outro lugar. E aí, como é que fica, né? É o tema de hoje. Aí a gente vai trazer aí para os nossos amigos algumas informações para que eles possam tomar a decisão, né? Exatamente. Não vamos fechar o assunto, né? Não vamos fechar, até porque a literatura científica ela não determina o que se deve fazer, mas ela deixa na circunstância da família resolver o que irá fazer, mas ela tem um aconselhamento sobre isso. Tá certo, então vai ser em cima desses conselhos que a gente vai andar o nosso bate-papo hoje, tá? Exatamente. Vamos pegar aqui primeiramente, já que algumas pessoas ainda estão na dúvida, quais os benefícios dessa tal cama compartilhada? Olha, isso é tão interessante que teve um antropologista, não é nem psicólogo, é antropólogo. Certo. Americano, que durante 38 anos fez uma pesquisa específica sobre isso. E ele descobriu que dentro de umas circunstâncias, isso promove o melhor desenvolvimento intelectual e físico da criança. Que dá uma sensação de proteção, tem aquela ajuda imediata da mãe, né? Mas ele deixou uma ressalva. Isso só pode trazer benefício quando é praticado nas primeiras semanas após a criança chegar em casa. Por quê? Veja bem, nós passamos 9 meses no útero da mamãe, correndo, pulando, comendo, bebendo e aquela convivência uterina. Quando sai da convivência uterina, o que acontece? De repente, nós somos levados para um berçário, depois vamos para o ladinho da mamãe e quando chego em casa eu fico num quartinho lá e a mamãe fica para lá. Aí eu me acordo de noite, no escuro ou naquela penumbra, não vejo ninguém, o que é que eu faço? Ponho a boca no mundo e choro. E às vezes a mamãe não ouve, demora para ouvir e fica aquela situação. Então, esse antropólogo identificou que isso prejudica o desenvolvimento intelectual e físico da criança, porque ela se sente desprotegida, não tem aquela ajuda imediata, né? Então ela fica naquela situação. Porém, ele faz uma ressalva bem séria nas primeiras semanas, que é para fazer essa transição do momento uterino para o berço. Agora, ele não aconselha a criança a dormir na cama com os pais. Ele aconselha ter o bercinho num determinado canto do quarto para ir fazendo essa transição do útero para o berço,
para a criança ir se acostumando com a presença dos pais e do berço e depois ir sem problema para o quartinho dele. É o antropólogo James McKenna, né? James McKenna. Exatamente. Então ele faz essa ressalva só nas primeiras semanas e que a criança não durma na cama com os pais, mas no bercinho. No bercinho. Tá, então é o primeiro benefício. Então, quando a criança está recém-nascida, para não ter essa separação tão brusca da mãe, né? Exatamente. O segundo benefício, qual seria? O segundo benefício disso tudo seria dar à criança a proteção e guarda. Porque ela está bem guardada e protegida no útero. E no berço, como é que ela vai ter isso? Tem que ter o papai e a mamãe por perto, principalmente a mamãe, para poder estar ali de olho para qualquer coisa atender a necessidade. Apesar de que hoje tem equipamentos eletrônicos. Que a criança chora, você escuta lá no seu quarto, né? Mas a presença física é importante. Sabe por quê? O primeiro vocabulário da criança é pele. Ela, se não tiver esse contato de pele com a mãe e com o pai, isso prejudica muito a criança, porque ela passou 9 meses tendo isso no útero. Isso não pode ser cortado repentinamente. Entendi. Então, tem esse lado também, a proteção que a criança sente também, né? Exatamente. Tá pertinho, sentindo calor, a pele com pele. O terceiro benefício que você descobriu aí, qual é? Ajuda imediata. Gritou, a mamãe já está ali prontinha, porque o berço está próximo, ela ouve com mais facilidade e rapidamente vai atender o neném. Então ele descobre que quando ele grita, a mamãe está bem ali, próxima dele. E ele faz uma correlação na mentezinha dele com a parte uterina, que ele estava bem guardado e protegido pela mamãe. Ok. E vamos lá para o quarto benefício da cama compartilhada. Qual seria? Seria exatamente essas primeiras semanas, alguns dizem 3 semanas, outros 5 semanas. Não existe um tempo definido, até porque depende do desenvolvimento da criança. Não é da vontade do pai, mas do desenvolvimento da criança. Então, essas primeiras semanas ele precisa desse... Até para se adaptar, né? Para fazer essa adaptação do útero para o berço. Beleza, então já vimos aí os benefícios dessa cama compartilhada. Você que está chegando aí agora, estamos falando sobre aquele problema, né? Filhos pequenos podem dormir com os pais, isso é saudável, né? Já mostramos aqui os 4 benefícios e tal. Agora vamos falar sobre as restrições. A primeira restrição aí. É o bebê prematuro, aquele bebê que não nasce de 9 meses. Né? Essa é uma restrição muito forte que há na literatura, porque a capacidade imunológica desse bebê é muito frágil. Então, todo cuidado tem que ter com ele. Até um pai que pode espirrar, uma mãe que espirra, pode levar um vírus para a criança, né? Então, depende dessa condição da capacidade imunológica do bebê e da saúde física dos pais, para ele estar ou não estar no mesmo ambiente. Ok. Então, bebê prematuro, o ideal é dormir no seu bercinho, num lugar separado, num quarto só para ele, bem refrigerado, arborizado, aquela coisa toda. A outra restrição aí que você colocou, pais alcoólatras, né? Como é que é isso? É o seguinte, às vezes o camarada chega bêbado em casa, o suor dele transpira álcool, né? O hálito dele. O hálito dele transpira álcool, então, quer dizer... Sem contar que ele pode chegar bêbado e até fazer o que não deve, né? E também provocar uma alteração na casa. Então, dentro do quarto, não é bom que esse bebê prematuro esteja, por ele ser um alcoólatra, por causa das situações que possam ocorrer. Tá. A mesma coisa se dá com quem usa drogas? Mesma coisa drogas, mesmas coisas os fumantes, que o tabagista, ele tem uma condição diferente do alcoólatra, que o tabagista, ele conserva aquele odor do tabaco, da nicotina. Né? E automaticamente ele vai fazendo o bebê ser um fumante
é por osmose, né? É o fumante passivo. O fumante passivo, e o pior de tudo, que a nicotina vai afetar o desenvolvimento da criança. E logo no início, né? E logo no início também. É complicado. Então, é mais um motivo, essas restrições aí são importantes, né? O fumante jamais deveria ter o seu filho dormindo com ele ali No mesmo mesmo quarto e pior ainda na mesma cama. E a questão aí, você falou do abuso sexual, como é que... Existe uma pesquisa que fala muito sobre o abuso sexual por prática de familiares, né? E às vezes a criança ela fica fragilizada quando tem pais que não têm uma índole muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, e há tanto da mulher quanto do homem a facilidade de prática do abuso sexual com a criança. Às vezes não precisa nem ter a relação com ela, mas só o fato de manipular a genitália da criança, entendeu? Pelos pais, ou um ou outro que tenha desvio de conduta, pode facilitar, neste momento, essa situação. Então, há restrição quanto a pedófilos, quanto a abusadores, quanto a violência sexual contra a criança. Um outro problema aqui que você pontuou para mim foi a questão da morte por sufocamento, né? E até tem na Bíblia isso, né? Morte por sufocamento. Esse é um caso clássico, né? Morre muita criança por esse fator. O pai vira lá, a criança pequena, mata a mãe também. No caso lá do Salomão, que ele julgou aquelas duas mulheres, aconteceu exatamente isso. E até hoje vem se repetindo esse fato, que às vezes os pais se descontrolam à noite. Aqui na frente tem até uma chamada de atenção sobre isso que nós vamos falar já já. Mas o sufocamento é o que acontece normalmente com a criança. Então, evitar realmente ter a criança ao lado quando é bebê. Sem contar que se isso acontecer, é uma tragédia que o pai ou a mãe vai levar para toda a sua vida, né? A culpa, né? Marca. Traumatiza. Tá, vamos pegar aqui alguns pontos negativos da cama compartilhada. A gente falou dos benefícios e também das restrições, né? E esses pontos aí negativos que você escreveu aí, que você pontuou? Nós falamos da criança não dormir na cama e tal. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tá. Não é da vontade de médico brasileiro, não. É da Organização Mundial da Saúde. Evitar que o bebê durma na cama, vá dormir no berço. É uma orientação deles. A número 2, nós estamos comentando agora, são vários acidentes durante o sono. Por exemplo, os pais podem empurrar a criança. E a criança cair. A criança cair da cama. Eles podem chutar. Não tem gente que sonha de noite? Eu sou assim, às vezes eu sonho chutando. Eu falei que a Sandra que eu não jogo bola, mas tem vezes eu sonho chutando. Agora você imagine um cara sonhando que está brigando boxe. Como é que fica? Nossa, né? aí. Então tem esse caso. A dependência também, né? É interessante porque até mesmo rolar por cima da criança, nós já falamos, a chance de sufocamento também aumenta com isso aí. Agora veja, esse fato da gente se mexer de noite na cama, isso propicia inúmeros tipos de acidentes. Fratura, por exemplo, né? É uma delas, fratura. Esmagamento, quando o cara é obeso, que tem um bebê, uma criança pequena na cama, ele esmaga, ele promove o esmagamento da criança, fratura de vários ossos da criança na cama. Até porque a criança, eu acho que nessa fase, a criança ela quer ficar bem grudadinha com a gente, né? Exatamente. Ela quer sentir o calor. Aí na hora você mete o cotovelo na criança ali, você pode matar uma criança daquele tamanho ali, né? Com o seu cotovelo ali. Pode provocar um traumatismo craniano, por exemplo. Então são vários tipos de situações que podem ocorrer com esta criança e ela é uma situação de risco para ela ficar nessa situação aí. Agora tem outro ponto também que você pontuou aqui, eu achei interessante, que é a dependência, a grande dependência, né, que a criança pode ter com os pais. Eu acho que é um problema hoje
muito sério, né? Aqueles pais que desde do início acostumaram os filhos a dormirem com eles na cama, chega uma hora que eles não querem mais que os filhos continuem na cama e tem uma certa dificuldade em levar o filho para o seu local lá, o seu quartinho, a sua caminha. Porque o filho agora quer ficar com o pai e com a mãe. Causa essa dependência, exatamente, né? Ele se sente seguro, protegido, guardado, suas necessidades são atendidas de imediato, ele não sente problema com o escuro porque o papai e a mamãe estão ali, ele não tem a sensação de ter sido deixado para lá porque o papai e a mamãe estão ali. Então é muito difícil para uma criança que fica aí até 6 anos de idade dormindo na cama com os pais, depois de ir para o berço dele, para o quartinho dele. Agora, isso acaba interferindo na própria intimidade do casal, né? Vamos falar a verdade. Com certeza, isso quanto maior for esse período, pior será tanto para eles quanto para as crianças. Porque imagine, o casal, quando vai ser pai e mãe, ele já passa ali um período de 9 meses de uma certa contenção de vida íntima. É verdade. Aí a criança nasce, tem o resguardo, mais 40 dias, dependendo da mulher, vai até 50 dias. Né? Depois passa esse período, a natureza humana tem a tendência da retomada das atividades normais que não tinha até então. Mas aí, com a presença da criança, tanto faz ela dormir na cama com os pais ou no berço, no quarto, isto é problemático. Porque muita gente pensa, tá dormindo, não vai ver nada. É um ledo engano. A criança vê muitas vezes, ouve e fica na dela, né? Até a gente estudando as literaturas de óbito, né? É uma coisa que eles sempre falam, o último sentido a ser desligado da natureza humana é o ouvido, é a audição, entendeu? Então, com a criança, mesmo ela dormindo, ela tem uma sensibilidade muito grande a ruído, a sons. Então, é muito complicado para o casal abrir mão dessa intimidade por um longo tempo. É por isso que é uma das causas do divórcio, porque às vezes a mãe, no intuito da superproteção do bebê, esquece por um tempo... Do marido. Esquece por um tempo a vida conjugal. E aí começam os conflitos. Sim. Começam os problemas. Tá, vamos rapidinho, nós temos pouco tempo aqui. Eu queria que você falasse dos 2 últimos aqui. Primeiro, no caso de dificultar a formação do eu, no caso da criança, né? Isso. Veja bem, a criança, ela absorve tudo que vem na direção dela. Então, se ela está numa convivência muito paritária com pai e mãe, e não tem oportunidade de ter a sua autonomia, ela começa a ter problema para formar sua identidade pessoal. Tá. Entendeu? Por quê? Porque ela copia o pai, copia a mãe, copia o pai, copia a mãe, e não tem o tempo dela para trabalhar essas coisas na mente dela para dizer, pera lá, mas quem sou eu? Entendeu? Entendi. E isso é muito importante. E o outro caso é a formação do desejo sexual e da personalidade que está associada com o eu. Né? Isso também promove uma confusão na mente da criança. Eu sou menina, estou dormindo com o papai e a mamãe, aí de repente começam a flutuar na mente dessa criança o papai e a mamãe e o papai, e ela começa a ter dificuldade para formar essa identidade sexual dela. A literatura, ela fala que isso é uma perigosa armadilha para a criança. Ela precisa... Veja bem, o fato da criança ficar distante do pai e da mãe não é uma falta de amor, não é uma indiferença com a criança, nem maus tratos. Mas a criança precisa ter o tempo de autonomia dela para construir a identidade dela, para ela se olhar, se ver, saber que ela é uma criança, que ela tem
pensamento próprio, ação própria, atitude própria, senão ela fica copiando papai e mamãe e ela perde essa capacidade. Ok, tá certo. Bom, vamos anunciar o próximo tema da semana que vem, da quarta-feira que vem. Você falou aí muito de bebê. Vamos falar agora do pai. Que tal a gente falar a importância do pai na vida de uma criança? A gente sabe que hoje temos muitas mães solteiras, né? Exato. E até algumas pessoas acabam optando por ser mãe solteira. Mas até que ponto isso é bom ou ruim para a criança? Vamos falar sobre esse tema na semana que vem. Vamos, porque aí é uma discussão muito interessante, né? A figura da mãe é sempre laureada com todas as honras, como a rainha do lar, né? Sim. E aquela que está responsável em acolher o filho e direcionar o filho. E o pai fica naquela posição do provedor. Sim, só isso, né? Só isso. Tá, vamos falar sobre esse tema semana que vem com mais detalhes. E o meu amigo Haroldo Melo, só vamos fechar aqui, lembrando que sábado agora, hein? É sábado agora que a gente vai ter aí o nosso workshop, a nossa escola de casais. Vai ser aqui na AMPA, em frente à Rádio Novo Tempo. Quem ainda não se inscreveu, eu acho que até hoje é o último dia. Me disseram que dá para fazer até hoje. R$20 o casal, é só entrar em contato aqui com a rádio que a gente passa o contato de quem está fazendo a inscrição. Vai ser aqui na BR-316 mesmo, no quilômetro 11, aqui no número 3.528, na Igreja Adventista ali. A gente vai ter uma escola de casais e o Haroldo vai ser o palestrante, né, falando sobre a guerra aí. Muito legal. Haroldo, deixa o teu telefone aí, porque eu sei que tá chovendo de gente querendo te convidar para você fazer palestras aí nas igrejas, né? Você faz em qualquer igreja, né? Eu já fui na cidade de Nova 5, já fui em Satélite, já fui na Mata e realmente, mas meu telefone é 98456-1312. É telefone e também zap. 98456-1312. Isso. 1312, né? Fica até mais fácil. 1312 ou 1312, né? Tá, lembrando, gente, que quem é de outra igreja, né? Qualquer igreja mesmo, você que é evangélico, né? O Haroldo também vai. Igreja Batista, igreja adventista, igreja metodista, qualquer igreja, né? Quadrangular, Assembleia de Deus. Eu já fui numa igreja da Assembleia em Abaetetuba. Que legal. Então é só falar com você nesse número aí e combinar direitinho que você vai com muito prazer lá dar palestra. É interessante isso porque nós não levamos linha religiosa, bandeira nenhuma. Nós doutrinária, né? Doutrinária. Terapeuta trabalha terapia, trabalha conceitos, técnicas, métodos para tratar o tema família. Então fica tranquilo que ele não vai tocar em assunto, né, doutrinário que vai, de repente, trazer uma certa tristeza ali, desconforto na sua igreja. Vai ser só assunto mesmo de família, né? Exatamente. Então, repetindo aí, quem quiser chamar, 98456-1312, WhatsApp e também número normal aí, é só você falar com o Haroldo Melo. Haroldo, te espero na semana que vem, tá? E nós estaremos aqui falando para os papais. Isso, papais, queremos vocês aí na semana que vem. Valeu, gente. Bate-papo Novo Tempo.